Boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Nós estamos começando agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos receber aqui a psicanalista Renata Versiani, que logo logo estará conosco aqui. Acabou de chegar. A gente teve um pequeno contratempo aí, por isso hoje atrasou um pouquinho, questões de estabilidade do Instagram, mas eu vou adicionar nossa convidada aqui e ela já já se unirá a nós. Renata Versiani. Oi, Renata, boa noite, tudo bem? Marcelo, que alegria estar aqui na live. Ah, que bom, deu certo, né? Deu certo. Eu estava explicando aqui porque a gente teve um pequeno contratempo, né? Tivemos um contratempo aí, questões técnicas do Instagram, que são imprevisíveis, né? Então tivemos que reiniciar algumas vezes, porque você não estava conseguindo ter o acesso, mas felizmente deu certo. E então vamos poder ter a nossa conversa aqui. Que bom que aconteceu. Em primeiro lugar, muito obrigado aí por, enfim, pela paciência assim, de esperar esse problema do Instagram resolver. Demorou um pouco, mas deu certo. Agradeço aí pela paciência, pela gentileza e disponibilidade de estar aqui hoje para falar sobre o seu trabalho. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu conversei nos bastidores, que eu acho as entrevistas muito agradáveis e acho que a nossa conversa vai ser muito leve, profunda. Uhum. Tá certo, obrigado mesmo. Deixa eu só te perguntar, você está me vendo bem, me ouvindo bem? Sou, sim. Tá bom. Eu já já vou pôr os meus fones aqui, é porque eu botei o celular um pouquinho para carregar, mas a gente já pode começar a nossa conversa. Renata Versiani, em primeiro lugar, eu queria saber de onde veio o seu interesse pela psicologia e pela psicanálise, né? Desde quando você fez a faculdade de psicologia, você já queria ser psicanalista? Ou essa descoberta da psicanálise veio depois? Como é que você tomou contato com esse universo? Marcelo, eu acho o ser humano muito interessante. Desde criança, a partir dos livros, eu, eu ficava muito interessada como o ser humano é contraditório, meio bandido, meio culpado, e as estratégias de vida, as estratégias de felicidade, estratégias que cada um tem particulares, me interessavam profundamente. E quando eu entrei na universidade, eu cheguei muito rápido à psicanálise, porque tem alguns valores que a psicanálise tem, que combinavam muito com tudo que eu já vinha pensando e lendo, principalmente Nietzsche. Eu li muito Nietzsche na adolescência. E a mitologia grega. A psicanálise, ela tomou emprestado ideias da mitologia, ela incorporou as ideias de Nietzsche. E então eu consegui dar palavras para muita coisa que eu pensava. Porque a mitologia grega é uma coisa muito séria, é um mapa da condição humana, uma fotografia. É mais que isso, é um sistema de pensamento sobre. E ela propõe a condição humana como o ser humano cheio de excessos, frágil, né, como Ulisses no oceano, e dividido, contraditório, e cheio de desejos, né? Ele ama e odeia ao mesmo tempo, ele é bonito e é feio, e ele não é bondoso, ele é mau, e ao mesmo tempo ele é violento, mas ele quer ser bom, ele deseja uma coisa, ele atira para um lado e ele quer fazer uma coisa, mas aí ele atira para outro lado. E a mitologia grega também apresentou uma ideia de um mundo que não é confortável. O ser humano não está à vontade, né? Como se ele ficasse numa sensação de que ele é estrangeiro, ele é solitário,
né? Essa metáfora do Ulisses, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. O ser humano bem pequeno dentro de um oceano muito grande e ele ali muito despreparado, precário. Foi tudo isso que a mitologia grega trouxe. Freud deu importância a esse sistema de pensamento. Ele também trouxe as ideias do Nietzsche e deu muita importância a essa sensação de incompletude. O que cada um vai fazer com a própria incompletude? Né? Porque ao invés da pessoa se anestesiar, né? Tem uma frase do Machado de Assis que eu lembro que eu li na adolescência que eu achei tão triste, que o personagem estava saciado da vida. Então, o que a psicanálise vai falar, olha só, não existe uma mercadoria que vai completar você, não, o amor não vai te completar. Então, a proposta é, vamos usar essa angústia para você se afirmar na vida, criar, e esse buraco, ele não tem solução, ele vai continuar, porque sem o buraco nós não somos desejantes. E de Nietzsche, o que a psicanálise trouxe é uma sensação de que nós somos inéditos a todo momento. Então, hoje eu estou te encontrando, eu estou diferente do que eu conversei com você hoje à tarde. Hoje, nesse momento, eu já sou outra pessoa, porque experiências já me atravessaram de lá para cá. Então, não, a psicanálise, a partir de Nietzsche, não tem uma definição. A própria palavra definição, ela tem dentro dela o fim, né? Então, quando uma pessoa fala, eu sou criativo, não sei, eu sou criativo com alguém, eu sou criativo, com uma pessoa eu sou engraçado, com outra eu sou sério, com outra eu sou agressivo. Não tem assim, eu sou. O ser humano é movimento, né? Tem uma expressão em japonês que se chama Ishiguishi. Eu gosto muito dela, que fala assim, um dia um encontro. Então, eu tô te encontrando, eu vou sair diferente desse encontro, você vai sair diferente. E na próxima vez que nós nos encontrarmos, seremos outras pessoas, né? E outra ideia do Nietzsche que a psicanálise importou também foi amor fati, né? De você amar a vida com todas as imperfeições, incertezas, com o erro, né? sem idealizações. Nietzsche é muito preocupado com a idealização. A idealização tem um preço. O ser humano paga caro por idealizar. Porque ele adia a alegria. Né? Então, eu vou viajar, aí choveu. Então, poxa, então, assim, tudo que é só comigo que acontece isso, né? O amor fati, não. Amor aos fatos, como eles são. O psicanalista vai dizer assim, olha só, essa daqui é a mãe que você tem, essa é a casa que você tem. O que dá para inventar a partir disso? Então, tem uma palavra muito importante que é a invenção. A proposta seria você fazer da vida uma obra de arte. Eu ainda digo mais, fazer de si mesmo, já que nós somos movimento, esculpir a si mesmo a cada dia. E é no pequeno, e de voltar para o corpo, não tanto no pensamento, mas de voltar para o corpo. E é no dia a dia essa construção. Né? E então o sofrimento está junto com a alegria, o bom está junto com o mal, né? E essa que é a arte da vida, e nós, artistas de nós mesmos, tentando. O ideal de uma análise seria algo assim: às vezes eu erro, às vezes eu acerto, mas dentro das minhas imperfeições eu estou tentando, né? Podendo rir de si mesmo. E outro valor também da psicanálise que me interessou muito foi a singularidade proposta, a pessoa sair desse espírito de rebanho, como Nietzsche propõe Zaratustra, e ela propõe assim que existe um elogio ao erro, né? Você sair do padrão, o que é considerado diferente, porque é fora do padrão, a psicanálise vai valorizar, não. Isso aqui pode ser sua marca. O que você pode fazer com isso? Esse é seu estilo, né? E a palavra estilo, ela vem do mesmo radical de estilete, esse recorte que você faz do teu desenho. Um rosto que é só seu, a sua digital, que você quer entregar para o mundo.
Então, tem uma passagem do Nietzsche que eu acho que ela resume muito bem a proposta, que no primeiro momento o espírito tem a representação de um camelo, porque o camelo ele é obediente, ele tem aquele curuto, ele atravessa desertos com alguém montado nele, e a frase seria eu devo. E o espírito faz uma passagem do camelo para o leão, porque o leão ele vai falar assim, eu quero. Então, essa passagem, né? Eu devo, que é eu devo agradar, eu devo para a expectativa assim, das pessoas, né? Aí, em algum momento, vai haver essa passagem que o analista vai convidar. Mas o que, que eu quero? Algo completamente fora das convenções, e mesmo que eu tenha que pagar um preço por isso. Né? O analista vai falar, pague o preço pelo teu desejo. Então, ele é do camelo para o leão, eu quero, e depois uma terceira passagem que é para a criança, a criação. A frase seria, eu crio, eu invento. Porque já que o rei está nu, já que nós estamos somos esses Ulisses nesse oceano desamparado, o que dá para fazer é inventar uma vida, inventar um cotidiano, criar uma forma, inventar a si mesmo. Como é que você pode fazer com os defeitos que você tem para fazer a tua vida funcionar e para você conseguir realizar os seus desejos? Então, a proposta, assim, o pano de fundo do analista, o que ele vai dizer assim, olha, saia do rebanho, banque a tua marca, né? E tudo isso através da força do amor, porque a relação do analista com o analisando é uma força transformadora do amor. E o amor é a força mais transformadora de todas. Por amor a gente muda. Não esse amor que a pessoa acha que vai completá-lo, mas esse amor que te movimenta, né? Bacana. Muitas colocações interessantes já, Renata. A Márcia, nossa amiga Fajardo, que já esteve aqui nessa live, é de Juiz de Fora, Minas Gerais, está acompanhando a sua explanação, a sua apresentação, falou: Ixi, adoro, falo sempre que meu objetivo é ser diferente, risos. É, e não é, e a pessoa paga um preço por isso, né? Não sai barato você bancar a tua singularidade. Mas aí que tá a graça de viver. Não, interessante que você fala, só pequenas observações, aquela de você falou das transformações, né? Tem aquela metáfora também do rio, né? Que você nunca vai ver o mesmo rio passando, já é outro rio, né? Porque são outras águas que estão passando ali, né? Exatamente. Exatamente. E a questão que você fala, é, já vou te devolver a palavra, é da idealização, né? Que isso é um motivo de sofrimento muito grande. Eu, particularmente, já sofri muito por idealizações, né? Coisas que você sempre quer que. E na verdade, eu faço psicanálise também, minha analista me fala muito isso, que na vida nunca nada vai ser como a gente quer, né? Então, essa idealização é muito interessante que você fala, porque isso gera frustração, né? Você às vezes deveria estar satisfeito, contente com alguma coisa, não que você tenha que se contentar com tudo, não, pelo contrário, você tem que estar sempre querendo mais, mas às vezes você fica frustrado porque nunca é como você gostaria, né? Interessante. É. Essa posição de idealização que todos nós temos, isso é da condição humana, né? Ela nos coloca numa situação de ressentimento. Ressentimento com a gente mesmo, porque a gente não consegue ser tudo aquilo que a gente quer. E toda essa profusão de imagens, ela é um prato cheio para isso, porque você idealiza o outro, e aí você. Então, a análise ela tenta te tirar da posição do ressentido e falar: não, olha só, isso é o que tem para hoje. E da gente poder se entregar com as imperfeições, com as incertezas, e com o sofrimento, com a alegria, e é isso que dá para fazer, né? Podendo rir de si mesmo. Isso aqui, às vezes eu me atrapalho, às vezes eu acerto,
mas eu estou indo para a minha aventura de viver, né? Eu não estou negando fogo. E o analista ele vai ser essa pessoa que vai falar, não, vai, banca o teu desejo. Nesse contexto, você está falando um pouco do papel do analista, né? Qual seria de uma forma geral, claro que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada analista é um analista, mas de uma forma geral, qual seria o papel da psicanálise? Dadas tantas questões aí que nos martelam aí o tempo inteiro. Eu penso que a psicanálise é muito libertária, porque ela é importante porque ela nasceu no momento de hipervalorização do pensamento. Um pensamento que engole o corpo, um pensamento muito certo, né? Eu penso, logo existo. O ser humano compreendido como um relógio e o mundo compreendido como certo, o que é correto, e o ser humano como alguém em busca do bem. Então a psicanálise vai falar: não, penso, logo existo. Não, eu erro, logo eu existo. Eu sinto, logo existo. Eu sofro, logo existo. Então, se você não pensa, se você está no corpo, você não existe. Ela vai entrar na contracorrente. E hoje nós somos muito iluministas, né? É o tempo do pensamento. Então, tem ali aquele espaço, naquele abrigo, para falar não, do que é a vida, essa profusão, de voltar para o corpo. E então a psicanálise ela voltou para os pré-socráticos, ela propõe, como você citou agora de Heráclito, né? E que então não tem uma pessoa, né? Não tem essa definição e nós somos incompletos, frágeis, erramos e o pensamento não vai nos salvar. Comprar não vai nos salvar. Amar também não vai nos fazer sentir completos. Então, eu penso que o papel dela é subversivo. E hoje eu acho que a gente pode dizer assim, compro, logo existo. Na sociedade do espetáculo tem uma passagem do ser para o ter e depois o ter para o parecer. E então e a psicanálise vai falar, não caia nessa armadilha. Essa lógica do consumo não vai resolver os seus problemas. E então vamos fazer o seguinte: já que esse buraco existe, vamos transformar essa angústia em potência e, e vamos descobrir qual é o desejo da tua alma, não o desejo da sociedade de consumo, mas o teu desejo, e dizer um sim a você mesmo, um sim à vida, à aventura, nesse sentido de buscar a tua marca e buscar um desejo que não seja atrelado às convenções, mas um desejo que seja só seu. Interessante. Então, opa, boa noite. Tem uma pergunta aqui do Carley Milagre, artesão, bastante talentoso da cidade mineira de Divinópolis. Sempre muita gente de Minas aqui. Boa noite. A psicologia anda junto com a psicanálise? E você é da psicologia e da psicanálise. Você pode até, a gente vai falar um pouco sobre a sua formação. Você vai falar, na verdade. Você quer responder? Sim, a psicologia e a psicanálise, elas conversam muito bem. Uma nasce da outra. Agora, o que há de diferente são as técnicas. Muitas vezes eu vejo psicólogos de outras linhas conversando. Em alguns sentidos, elas conversam, elas dialogam muito bem com outros termos, com outros conceitos. E outras vezes, não, são contradições, assim, que elas não dialogam tão bem, dependendo da linha, né? Então, a Gestalt, por exemplo, ela vai valorizar muito a ressonância entre as pessoas. Ela não vai falar tanto de mim nem de você, mas o que aconteceu nesse encontro? Já a psicanálise ela vai valorizar muito o inconsciente, a fantasia, mas uma fantasia que a gente nem tem acesso. E uma fantasia inconsciente. Então, no amor, por exemplo,
Porque que encaixe é esse? Que uma pessoa fica viciada na outra, né? Você fala numa mesa de bar o que você quer de uma pessoa, aí tem aquela lista completa, aí você aparece de mão dada com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, e quando vê, está completamente viciado naquela figura. Você fala, mas por que que eu não consigo sair disso? Parece cocaína, porque a pessoa ela se encaixou na sua fantasia. E a psicanálise ela vai levar isso muito a sério, tentar ver por que fantasia é essa e tentar minimamente desmanchar no que ela tem que te prejudica e tentar levá-la a teu favor, né, no que der para fazer. Mas a fantasia ela nos acompanha para sempre. Então a Maria Homem ela até fala assim, olha só, não existe rejeição. Porque se você não encaixar, na verdade a pessoa não está apaixonada por você, ela está apaixonada pela fantasia que ela tem, uma fantasia muito anterior a você, e não é você, é esse encaixe entre a fantasia e você que não está combinando. Então não existe rejeição. Interessante. Essa pergunta veio do Carley, né, de Divinópolis. Até aproveitando esse gancho, Renata, falando um pouco sobre a sua formação, como foi? Você fez na Universidade de Brasília, não foi isso? Na UNB? Como é que foi? Conta pra gente um pouco da sua história, né? Você tem mestrado, depois especialização também, vários temas muito interessantes, né? Você é pesquisadora. Conta pra gente um pouco aí. Eu adoro pensar no mestrado, porque eu fiz na Universidade de Brasília, e ela foi fundada por Darcy Ribeiro, e ela inclusive tem na atmosfera, no estado de espírito, alguma coisa ele deixou ali para ficar, alguma coisa invisível. Então, além de toda a atividade intelectual, aquela usina de produção de pensamento, a Universidade de Brasília também tem aqueles corredores que tem um espírito muito específico. E o que aconteceu, assim, eu descobri um livro que mudou a minha vida, que chama A Jornada do Herói. A partir do momento que eu tive esse livro em mãos, eu descobri que isso que eu queria estudar até o último dia da minha vida. E foi um mitólogo que estudou mitos de lugares muito diferentes, continentes que nem conversavam, a mitologia egípcia, a mitologia grega, e ele conseguiu estabelecer um fio condutor, uma história dentro da história. O James Joyce vai chamar isso de locomotiva e de refrão, porque ela é cíclica. Então, é algo e locomotiva, porque é isso que puxa. Essas metáforas elas representam algo muito importante da nossa estrada na vida, que é um herói ou uma heroína que faz uma travessia em nome de uma busca. E depois ele volta para a comunidade e ele entrega o que ele buscou para essa comunidade. Quando ele parte, a terra está devastada, ele parte em busca, ele faz essa travessia, ele está num lugar conhecido no início da narrativa, um lugar onde ele tem domínio. Então, Star Wars, o Luke, ele aparece tomando em alguma refeição, numa mesa com a família, o que representaria a rotina, isso representaria um território muito que está sob domínio. Então ele parte para um lugar completamente desconhecido, misterioso, e depois ele entrega algo para aquela sociedade. E esse tema ele representa muito bem a análise e representa também as nossas jornadas na vida, desde um mestrado, qualquer aventura, um intercâmbio que alguém resolva fazer, ou até um beijo, que um cara vai lá, ele pega a garrafa de cerveja da mão da menina, vai lá, joga no lixo, o tempo, quando ele volta para aquele caminho, ele não tem o menor controle do que vai acontecer
enquanto ele volta para se encontrar com ela. Então, tem uma jornada do conhecido, de um território de domínio, onde a pessoa está à vontade, e ele parte para um lugar completamente misterioso. Uma metáfora muito boa para o novo, para o que nos impulsiona, para a aventura. Então, e também uma representação muito boa para a passagem para a vida adulta, para o nosso desenvolvimento. Ou quando o filho sai de casa, que as pessoas também têm que partir em busca de algo, uma arte, que sempre quiseram dominar. Porque não necessariamente a idade representa a vida adulta. Tem pessoas que passam a vida inteira sem fazer essa passagem para a vida adulta. Então, ela faz essa representação, assim. Nós temos poucos rituais, né? A pessoa fala assim, olha só, a partir de agora, você é adulto. Então, a pessoa vai vivendo. E então, tem o filme Matrix, por exemplo. Você quer a pílula azul ou a vermelha? Senhor dos Anéis. Essas metáforas, elas vão nos acompanhando, porque os roteiristas tiveram acesso a esse conhecimento do Joseph Campbell. E ele fala muito bem sobre quem é o herói. É um herói muito próximo do que a psicanálise entendeu. O herói é aquele que diz sim à aventura. Porque enquanto outros recuam, ele vai. Porque ele tem muita paixão. Ele vai com medo, mas ele vai. Ele não recua. Ele pode pagar o preço até com a própria vida, como a Antígona, por exemplo. Ela atravessa uma fronteira e paga o preço com a própria vida, mas ela vai de cabeça erguida. Então, o herói, ele é mais ou menos um anti-herói, porque ele abandona um pouco as tradições, as convenções, como Gandhi, Mandela, Antígona, e ele tem um pouco um caráter de transgressão. E ele paga o preço. Então, o Lacan fala, o herói não recua ao seu desejo. E o psicanalista, ele seria esse, que iria falar, olha, não recue ao seu desejo. Vai, paga o preço, você vai ter perdas. Mas é isso que você quer. Não existe grandes conquistas sem grandes sacrifícios, né? Então, esse herói, ele não vai se contentar com as convenções. Antígona, por exemplo, ela vai falar, poxa, mas espera aí, ela vai falar para o Creonte, mas espera aí, você está falando aqui das leis da cidade, mas e a lei do coração? Aquilo é um tratado sobre a ética, né? Ele vai partir das leis morais para as leis pessoais. E ele segue frágil, precário. E uma coisa muito importante é que ele não sabe o caminho. O Campbell fala, olha, se você souber o seu caminho, é porque não é o seu. O seu pai construiu para você, teu irmão mais velho, teu amigo, mas o teu caminho, o máximo que você tem são pistas. Você pode farejar alguns vestígios, mas você não tem acesso. Então, e uma metáfora muito interessante é o chamado, né? Que para fazer essa passagem, e o chamado, quando o herói é chamado, esse chamado pode ser na nossa vida perder o emprego, pode ser uma separação, ou pode ser também um chamado interno do desejo. Não necessariamente o chamado é agradável. E o chamado também pode ser o tédio. O tédio significa que a sua missão ali já se cumpriu. E é uma coisa desagradável, mas é importante, porque significa, então, que a pessoa quer ir para um outro degrau, né? É a voz do desejo, gritando, olha, eu não estou me conformando só com isso, eu quero mais da minha vida. Então, no primeiro momento da narrativa, o herói se recusa, porque medo e desejo, na mitologia grega, eles estão sempre de mãos dadas. Como é difícil para o ser humano realizar um grande desejo. Não os desejos, né, da sociedade de consumo, mas o desejo da alma, o ser humano fica muito ambivalente. Ele tem uma representação de perigo
de risco, porque ele vai entrar em algum lugar onde ele não tem controle sobre o que vai acontecer, ele vai entrar em algo completamente novo. Então, no primeiro momento, o herói se recusa. O Luke, ele não vai de cara, mas mal sabe ele que a aventura já começou. Então, e nós também fazemos isso. No primeiro momento, nós recusamos, mas já tem algo se movendo assim, na linha do tempo, a aventura já começou. E é muito perigoso. O Nietzsche fala, é perigoso ir, tá? Mas é muito perigoso recuar. Porque o recuar é a posição do ressentido. O Nietzsche fala, a vida é uma perigosa travessia. É perigoso atravessar, perigoso tremer e parar. Porque recuar seria uma vida enjaulada nas convenções, né? Preso assim, a agradar, o que o outro quer de mim, uma vida sem prazer. Então, essa báscula entre medo e desejo que os gregos representaram tão bem, o analista vai dizer assim, não, vai. E também temos portais nas histórias. Pode ser portais urbanos também, esse lugar desconhecido, que muitas vezes é representado por uma floresta, pode ser representado também por uma cidade. Blade Runner, por exemplo, é uma cidade muito, né, uma atmosfera muito distópica, mas é um lugar onde não há muito domínio, né? O herói, ele também ele está um pouco tateando sobre o próximo passo. Então essa travessia, ela representa muito bem, assim, não? A gente tenta montar uma vida que seja organizada, mas é uma fantasia, porque essa é a ficção. No fundo, como nos contos de fadas, assim, a Chapeuzinho Vermelho, ela vai, atravessa numa floresta, ela está ali muito pequena, estrangeira naquele lugar. E essa é a nossa sensação. A gente escuta todo dia no consultório, poxa, mas eu estou tão peixe fora d'água. Bem-vindo à condição humana. Porque esse encaixe, essa sensação de pertencimento, essa sensação de inadequação, porque você é diferente. Porque se você bancar a tua marca, né, e suportar esse desconforto de ser diferente. Então, os gregos representaram muito bem essa sensação de exílio, de desamparo, e né, igual um gangster fala assim, não, essa daqui é minha área. O herói, ele não está na área dele. E ele nem sabe qual é o próximo passo a dar, né? E então, o que o analista vai fazer é tentar ajudá-lo a farejar essas pistas e levar essas pistas a sério. E de outra metáfora também, que o Campbell conseguiu perceber, que se repete, são as tarefas. Tarefas nossas, da nossa vida, né? A gente tem que aprender a se comunicar em conflito, né? Tem que aprender a se fazer ouvido, aprender a se fazer na vida. E, então, temos, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules. O Eros e Psique também entra em 12 trabalhos de Hércules. A Afrodite coloca a Psique para trabalhar. Então, quando ela consegue executar uma tarefa, aí a Afrodite fala assim, olha, então agora você vai pegar um fio de ouro num camelo voador. E as formigas as ajudam, uma história muito bonita. Mas que nos mostra assim, que o amor é trabalho todos os dias. Você se dá para um homem se dá para uma mulher, isso é trabalho. Toda uma transformação psíquica que aquele amor vai trazer. Então, e depois desses trabalhos, desses portais, a próxima metáfora é uma conquista. Ele atinge um objetivo, que não é um objetivo hollywoodiano, normalmente, né, é uma busca, uma pergunta, e depois ele volta e entrega
porque ele precisa ser útil ao coletivo. Então, se no primeiro tempo ele estava solitário, né, como o Chapeuzinho Vermelho estava, né, que é Contos de Fadas, mas ela estava ali sozinha, mas depois ele vai lá, o Luke ele entrega algo ao coletivo. Então, é uma representação muito boa, assim, de quando a pessoa encontra a sua voz e ela quer entregar essa voz ao mundo. Quando ele volta com muita transformação psíquica. Ele não é mais o mesmo. E uma metáfora muito boa nesse percurso, essa jornada, é o ventre da baleia. Em algum momento, o herói some. Tem aquela representação em Star Wars do lixo se fechando. Ali eles praticamente morreram. Nós morremos e renascemos várias vezes nessa vida e podemos sempre recomeçar. Quando os personagens saem daquela atmosfera do lixo, eles saem mais fortes. Eles sabem, eles saem diferentes, sabendo que eles podem contar com eles mesmos. Então, é um herói dentro de cada um de nós. E o mestre Yoda, né, o psicanalista, ele está lá, mas nos combates, nos momentos mais importantes, o Luke está sozinho. Mas ele está ali dando um amparo, né, em alguns momentos, e em algumas narrativas pode ser uma criança que fala algum segredo no ouvido do personagem, mas ele tem uma... Mas no fundo, o herói está sozinho. Então, a análise, ela tem essa perspectiva, assim, né, de tirar a pessoa de uma posição mais ressentida em relação à vida para uma posição de potência, para uma posição desejante, de dizer sim à vida, de dizer sim à própria aventura. Principalmente a contemporaneidade, né, que é muito fácil cair numa certa hipnose em função do celular, em função dessa profusão de imagens. Tá, mas, né, sair dessa anestesia, dessa pasteurização, pensar, tá, qual é a sua marca? O que você quer fazer com a tua vida? Né? E sair dessa posição de agradar, né, de receber aplausos, para pensar o que você quer. E que não necessariamente você vai ser aplaudido por isso. Então, usando a incompletude, as imperfeições como motor. Então, a pessoa ela chega, né, assim, apostando numa perfeição, e o ideal é que a pessoa depois se entregue às falhas e possa até brincar com isso, dançar com isso. Isso nunca se realiza de uma forma completa, né? Mas ela sai um pouco desse caminho das tradições, a tradição que vem do outro, e começa a buscar as suas próprias leis, né? Saindo assim de uma posição ressentida para uma posição de afirmação da vida, uma vontade de potência. E então o analista vai falar, não, pague o preço, banque o seu desejo. Bacana. A Terezinha, só algumas mensagens. Terezinha, Clementino falou, Renata está brilhando. Com certeza. E o nosso amigo, bacana a mensagem, com certeza. E o nosso amigo Carley, de Divinópolis, artesão, perguntou, já está para trás a pergunta dele, mas deixa eu ver se eu vou formular corretamente. Qualquer coisa ele escreve aí, me corrige. Inês também está mandando um alô para você. E o que o Carly perguntou foi o seguinte: existem ações executáveis na psicanálise, tipo vá, veja, faça? Acho que a pergunta foi essa. O ideal seria se... Não dessa forma, mas muitas vezes o analista tenta fazer a pessoa não ficar muito perdida em tantas escolhas. Você já... Acho que o mais próximo do vá, veja e faça seria assim, você já escolheu, você já sabe o que você quer, só falta bancar isso. Mas ela tem uma estrutura, uma técnica
E nisso sim ela se diferencia de outras linhas, que é muito de dentro para fora. Mas o analista, sim, em algum momento ele vai cometer atos assim, de não, chega. Você, por exemplo, se a pessoa ela não está conseguindo agora, né? Agora um tema muito importante, assim, as pessoas tentando retomar certos hábitos, né? Dos hábitos ruins que a pandemia foi trazendo, assim, uma certa hipnose coletiva. E agora está todo mundo tentando, aos poucos, se reformular nesse sentido, né? Aí a pessoa fala, olha só, não estou conseguindo acordar, eu estou acordando muito tarde. Ah, tá, mas que hora você gosta de acordar? 11. Ah, então vai ser 11, não vai ser 11 e 1. O analista, ele tem uma postura de colocar um limite, mas não um limite num sentido de opressor. Pelo contrário, porque o limite no sentido que liberta. Porque se você, né, se constrange a tua energia, depois você expande, né? Você sabe a que dizer não, fica mais fácil dizer sim ao que você quer. Então, tem um livro muito importante que é A Sobrevivência dos Vagalumes. É um livro político. Ele fala, olha, você tem a obrigação, você não vai ficar só no não. Você tem a obrigação de saber a que dizer sim. Que seja nas pequenas ações, na sua rua, que seja ali na linguagem, a política que existe, a micropolítica que existe ali no nosso dia a dia. Acho que deu uma. Travou um pouco a imagem. É, deu uma congelada aí, ó. Acho que foi isso. A imagem da Renata. Opa, acho que. Enfim, não sei. Voltou o som? Voltou o som agora? Coisas do Instagram. Voltou o som agora? Opa, a Renata voltou aqui, peraí. Deixa eu adicionar aqui novamente. Opa, voltou, Renata. Cheguei. Acho que foi uma questão de conexão de internet. Acontece, né? Tá chovendo. Eu não sei nem que. Você tá no Rio? Em Brasília. Ah, você está em Brasília. Nossa, Brasília, onde eu moro também, por coincidência, você mora no Rio, eu moro em Brasília, mas muito problema de internet quando chove. Nossa. Mas acho que agora normalizou. Mas ótimo. Então, até a Mônica Halley, Mônica Halley, nossa convidada de amanhã, estava elogiando aí sua fala no momento que você caiu, falou que muito rica a sua fala. Obrigado, Mônica, pelo retorno. Mas prossiga, Bacana. por favor. Então, e teve também uma questão muito interessante que depois eu fui trilhando na especialização, que é a passagem da mitologia grega para a tragédia grega, porque elas têm características diferentes. Na mitologia, o chamado
o desejo, ele está fora. São os deuses que pedem para Ulisses entrar em determinada aventura e ultrapassar certas fronteiras. Na tragédia grega, o chamado é interno. Então, já tem uma concepção de homem em conflito, enquanto o Ulisses está em conflito com Deus. Na tragédia grega, ele está em conflito com ele mesmo. Não sei se o som tá bom para você. Eu acho que está dando um eco. Deixa eu recolocar o fone aqui. É isso, né? Às vezes você põe o fone, e dá um problema e você tira. Melhorou? Melhorou. Eu acho que é isso. É porque quando eu tirei, estava sem som. Aí às vezes a gente tira, dá um problema, aí coloca, dá outro. Mas a gente vai. Coisas do Instagram, a gente vai lidando com isso. Obrigado Não aí é a todos isso, pelo retorno. a gente está falando sobre lidar com imperfeições, né? Faz parte, né? Mas prossiga, por gentileza. Obrigado. Na mitologia grega, o herói está em conflito com os deuses e o chamado vem de fora. Na tragédia grega, o chamado é interno. Então, o desejo, o herói, ele está em conflito com ele mesmo. Ele vai, tem autores que usam muito essa metáfora de um bumerangue. Ele vai e a ação dele se volta contra ele. Não é isso que a gente faz, a gente quer uma coisa e atira para o outro lado. Ou então vai né, esse choque de forças que nós temos, né? O quero e eu não quero, todo esse conflito. E a tragédia grega ela foi fundada na mesma época do nascimento do direito. A Grécia, na época, estava borbulhando e todas as áreas do conhecimento estavam em profusão, até que a tragédia ela era considerada, assim, ela tinha mais ou menos o formato de um tribunal, e as pessoas assistiam, então ela tinha um aspecto um pouco moralista, porque o herói era castigado no final. Então, o que acontecia? O herói ele atravessa uma fronteira, ele ultrapassa algum limite que a lei, enquanto na mitologia grega são as leis dos deuses, na tragédia são as leis do direito, as leis da polis, e ele é castigado por causa dos seus excessos. Agora, o que eu estudei é que, no final das contas, a tragédia tem um aspecto transgressor. O tiro sai pela culatra, porque a gente atravessa aquela fronteira com o herói, ou com a heroína. E então é um convite a atravessar limiares. Bacana. E você fez a sua especialização, eu sabia que seria um show, diz o Dario Clementino. O Dario Clementino está falando aí, elogiando nossa convidada. E a Inês falou, inevitabilidade da trajetória do herói. Comentário dela. Uhum, uhum. Não, exatamente. Essa palavra é muito boa de inevitabilidade, porque quanto mais ele tenta fugir, esse que é o desejo, né? Quanto mais o herói tenta fugir daquela trajetória, mais perto ele chega daquilo. Como nós, no amor, né? Num vício, um desejo, quanto mais a gente tenta fugir, quando a gente vê, a gente está ali de novo. Bacana, bacana. As pessoas elogiando aí. Clementino falando que tá demais. O Carly falando que tá amando a live, dando os parabéns aí para nossa convidada. Isso foi. Então você fez a sua especialização, foi na PUC, não é isso? PUC no Rio de Janeiro. Isso, é. Então, na época, eu comecei a estudar questões relacionadas a Nietzsche, como que Nietzsche entendeu a obra de arte. Na verdade, tem toda uma postura dele eu fiz relacionando a dança.
porque a dança para Nietzsche é a metáfora de todo um jogo nosso em relação a esse choque de forças contrárias. Então, esse convite dele de fazer da vida uma obra de arte, que uma vida sem formato não vale a pena ser vivida, uma vida sem uma forma, e que a vida ela tem que ser vivida como uma experiência estética, e é ali no pequeno, que é no cotidiano, no passo a passo, no dia a dia, e voltando para o corpo, não tanto para o pensamento. E, na verdade, então, no sentido de poder esculpir algo, e eu tentei trabalhar essa questão de esculpir o movimento. A dança, o Nietzsche fala, eu só acredito em deuses que dançam. Ele tem muito propositivo, uma proposta de afirmação da vida, mas a dança também nesse sentido de, ele fala até da dança em relação ao cosmos, uma dança em relação a algo muito maior. E que é o amor fati, você negociar com a vida. Porque a Maria Rita Kell, ela tem uma definição maravilhosa do ressentido. Ele é aquele que não negocia com a vida. Então, essa é uma boa ideia assim, do que o Nietzsche tenta falar sobre a dança. Que legal. E a sua relação pessoal com a dança, né? O que você acha de dança? Você dança? Curiosidade minha aqui. Eu sou bailarina. O lugar onde eu mais me... Porque todos os rótulos que tentam nos enquadrar, a gente não entra, a gente não consegue entrar mesmo de cabeça, que a gente não se identifica tanto com os rótulos, mas esse é como eu me enquadro, assim, eu sou bailarina e eu tenho muita ambição, assim, para trabalhar o movimento. Eu acho que cada um de nós tem essa tarefa de entender como lidar com o próprio corpo e como lidar com a nossa necessidade de movimento. Necessidade básica de se movimentar. Essa palavra necessidade, ela vem assim, falar assim, tá vendo o que está faltando? Necessidade é aquilo que não cessa, aquilo que não cessa de te lembrar, né? Tá vendo o que está faltando? Tá vendo o que está faltando? Então pode ter toda uma transformação o patos, né? Porque a psicopatologia vem de patos, que é a paixão, através do movimento. Então, as ciganas, por exemplo, que viviam uma atmosfera muito machista, elas se expressavam através da dança e tentavam fazer um metabolismo de toda aquela dor, transformando aquilo em expressão corporal. O corpo como uma linguagem e o corpo tendo um vocabulário. E cada pessoa tem vocabulários muito específicos. A dança contemporânea, ela usa muito a gravidade a favor do bailarino, né? Você brinca com a gravidade ao invés de brigar com ela. E aí o bailarino cai, é uma metáfora muito bonita para análise, porque ele cai e ele se levanta numa outra forma. Que bacana. A Mônica Halley está dizendo que balé é a coisa mais linda. Eu amo. Eu tenho uma ambição, assim, de algum dia, eu acho que enquanto eu não conseguir inventar alguma história que combine o movimento com a psicanálise, eu não vou ficar satisfeita. Eu ainda tenho eu tenho algumas ideias, assim, que eu ainda preciso colocar para jogo, essa seria a minha aventura particular. Já começou essa aventura, então, né? Até pela sua perspectiva, né? Mas é muito interessante como a formação do analista, ela tem uma lógica que ela tenta mais ou menos ser coerente com a lógica da psicanálise. Que é uma formação muito intensa, de muito estudo, mas a psicanálise ela briga muito com essa ideia de mestre e aprendiz. Como se tivesse um professor que sabe
e um aluno que, né, numa posição vertical. Então, a psicanálise ela tenta montar dispositivos em que mostre assim, ela vai falar assim, não, mas a verdade existe? Alguém tem a verdade? Algum professor sabe mesmo alguma coisa? Ou quem escreveu o livro, sabe, né? Quem escreveu, os teóricos realmente sabem alguma coisa sobre o ser humano? O ser humano é puro mistério. E o analista ele é aquele que quer saber. Então, a formação tenta montar dispositivos que comunguem com essa lógica a partir da pergunta de cada analista. É uma formação para a vida toda, mas a pergunta que vai ser feita é essa: qual é a minha pergunta? Qual é um tema assim que realmente me atravessa e que realmente aquilo seja uma questão para mim, não só intelectual, né? Que realmente passe pela minha análise. Mas então existem pessoas ali para fazer provocações, para causar alguns equívocos, mas assim, de uma forma geral, o que se busca nem sempre se consegue, mas o que se busca é não colocar uma pessoa como aquela posição de alguém que tenha a verdade. O Nietzsche vai perguntar, né? Porque enquanto todo o iluminismo fala da verdade, da luz, o Nietzsche vai perguntar assim, mas para que a verdade? A verdade existe mesmo? A verdade é uma ilusão, uma construção. Então, somos todos incompletos, o rei está nu, mas a gente quer saber. Existe o desejo do analista de saber sobre o outro. Então, aqui como você está fazendo comigo, né? O entrevistador, ele tem muito esse papel de parir as palavras, né? De fazer falar. O analista, ele vai ser aquele que quer saber. Ele não tem a resposta. Então, assim, uma confissão, assim, qual é a minha bússola quando eu estou atendendo. Quando entra alguém no meu consultório, o que eu pergunto é assim, o que essa pessoa vai me dizer que eu nunca esperaria ouvir a partir dela, né? É a surpresa. Quem é essa pessoa hoje, né? E quem eu sou hoje para ouvi-la? Então, o inesperado, a surpresa é o instrumento de trabalho do analista. A partir do momento que a pessoa entra no consultório, nem o analista, nem a pessoa que entrou tem a menor ideia do que vai acontecer. É o inesperado. Então, o Lacan falava, olha só, gente, para de falar que você é lacaniano. É completamente contraditório uma pessoa se chamar de lacaniano, porque o caminho, embora seja de muita responsabilidade, é um caminho muito pessoal. E olha, o Lacan falava assim, olha, se vocês quiserem se chamar de lacanianos, tudo bem, eu sou freudiano. Porque isso você está definindo, você está se colocando como um seguidor, como um servo daquele pensamento. Né? E a ideia da psicanálise é o que você tem que contribuir, como é que você pode contribuir. Mas sempre partindo da ideia de que o ser humano é um mistério, de que o amor é um mistério. Né? Então, o mito de Eros e Psique, por exemplo, o Eros é invisível, que não tem como chegar a uma verdade sobre o que é o amor. E Psique, em algum momento, ela tenta, quando o Eros está dormindo, ela tenta vê-lo. Ela pega uma lamparina e tenta vê-lo. E ela é castigada. E não tem como a gente tentar colocar uma verdade sobre o amor. Bacana, muito bacana. E tem uma pergunta se o estudo do movimento, se a psicanálise ela analisa também os movimentos do corpo, se esses movimentos podem ser usados como terapia. Pergunta do Carlen. Não, isso eu gostaria de trabalhar com isso. Eu gostaria muito de pesquisar o movimento, porque a princípio não. Claro que você vai perceber se a pessoa está se movimentando de uma forma nervosa, mas a psicanálise vai valorizar mais a linguagem. Ela entende que tem uma
força dentro da pessoa. Quando você transforma aquilo em linguagem, alguma coisa acontece. E isso é verdade. Isso tem consequências. A minha filha, esses dias era o primeiro dia de aula dela. Ela falou assim para mim: ai, mamãe, eu tô sentindo uma coisa muito esquisita. Eu tô sentindo que algo ruim vai acontecer. Aí eu falei: ah, porque é o primeiro dia de aula, você tá sentindo angústia. Ela, angústia significa aperto. Sabia que adulto sente isso também, todo dia? Adulto sente Nossa, isso. o tempo inteiro, né? E ela se Pelo livrou, menos. e foi muito libertador. Então, aquela angústia que estava sendo maior que ela ganhou assim um invólucro. Ela ganhou o tamanho que ela deveria ter e ela foi embora para a aula. Essa que é a proposta. Assim, a partir do momento que algo é nomeado, a pessoa pode tanto se agarrar àquilo, né? Assim, esse aqui é importante. Isso aqui que eu falei, eu não quero que vire fumaça. Né? Eu estava tão distraída em relação a isso, mas olha a frase que escapuliu da minha boca. Então, teve uma situação, por exemplo, que uma pessoa falou assim, ela estava querendo engravidar, mas aí ela falou assim, ela queria falar assim, olha, se eu não engravidar, eu morro, alguma coisa assim. Aí saiu assim, se eu não engravidar, vai ser uma bênção. E aí eu falei, você não quer engravidar, você tem o direito de não querer engravidar. A partir do momento que ela se autorizou a não engravidar, isso foi tão libertador para ela, que mais à frente ela pode, inclusive, querer engravidar de verdade e engravidou. E conseguiu. Através dessa autorização. Tudo isso através de um lapso. Foi o lapso mais importante, assim, da minha trajetória. Interessante, né? A mente sempre nos surpreendendo, né? E as palavras também. O Marlos Breiner está comentando o inconsciente, o corpo e o movimento como fontes da criação artística. Parabéns pelo conteúdo inspirador. Bacana, muitas colocações interessantíssimas. E você também pesquisa, né? Tem pesquisas enfim, você já falou um pouco sobre o seu campo de estudo, né? Mas também tem estudos seus na área em contemporaneidade, você chegou a falar um pouco sobre isso, e na comunicação não violenta também, não é isso? Isso, é. Bom, em relação à contemporaneidade, meu estudo partiu. Teve um dia que eu estava fazendo mudança em casa, eu fui toda descabelada, assisti uma defesa de tese, e eu ouvi uma frase, e essas coisas elas chegam de surpresa, quando a gente menos espera. Eu ouvi uma frase que eu fiquei muito impactada por ela, que é a contemporaneidade ela tem excesso de informações e pobreza de experiências. Eu fiquei tão afetada por essa frase que foi o ponto de partida dessas minhas pesquisas sobre contemporaneidade. Né? Toda essa agitação, essa profusão. E essa frase é do Walter Benjamin, e ele vai falar assim, como que o ser humano tem fome de histórias, porque é quando você se senta e conta a sua história que a experiência se dá, que algo é elaborado. Então, a análise, ela é um espaço também de produção da experiência, inclusive não só assim, do sentido da vida, mas também da experiência de se sentir vivo. Então, se você vai para uma aventura, quando você volta na hora, a aventura é brutal. A angústia consumindo. Então, você não está elaborando, você está ali na ação. Né? Nós somos aqueles heróis na travessia, remando contra a corrente. Mas quando a pessoa volta e ela conta a história dela, alguma coisa acontece dentro dela. Ela digere o que aconteceu e a transformação psíquica que se passou. Então, ela já não é a mesma depois dessa história. Então, o que o Walter Benjamin estava falando sobre pobreza de experiência é justamente essa pobreza de narrativas. Ele pergunta onde é que estão aquelas histórias contadas na lareira, e a psicanálise ela tenta ser um abrigo
num espaço de silêncio, no meio da agitação e do excesso de informações, porque as informações são fechadas e as histórias são abertas, né? Assim, tem muitas derivações de cada história que eu posso te contar. E se Então, da mesma forma que antes uma comunidade se voltava ao redor de um narrador e na história oral as histórias eram contadas com todos os ensinamentos que eram dados sobre a comunidade, as pequenas regras, as leis internas, os valores, os segredos. Hoje o espaço para a história, e nós temos muita fome de ouvir histórias e de contar as nossas histórias, e esse lugar é no consultório, ou também assim, em alguns dispositivos que se podem ser montados, mas as histórias, elas estão morrendo em comparação ao que... Claro que sempre vão existir as histórias, mas em comparação ao que a antiguidade, a gente se senta menos para ouvir histórias dos outros, né? Não há escuta. E em relação à comunicação não violenta, esse termo vem de Gandhi. A comunicação não violenta é um movimento político. Ela vai a partir de uma pergunta: como é que uma pessoa que está subjugada vai poder ter voz em relação a alguém que tem poder sobre ela? Então, essa é uma tarefa de cada um de nós, entender como ter voz diante de alguém maior que a gente, né? Então, o foco então é uma pesquisa extremamente sofisticada. No primeiro momento, eu demorei a me aproximar da comunicação não violenta, porque eu pensei que comunicação não violenta fosse assim, não grite com o seu coleguinha. Mas, na verdade, esse termo vem de Gandhi e vem de Martin Luther King também, né? Todo o movimento negro, porque ele falava, olha, você morre, literalmente você morre um pouco quando você não diz algo, quando você não reivindica. Então, é um movimento extremamente libertário e de situações de conflito. Tem tribos que estão em guerra, desde tribos onde com grandes problemas, aquelas pessoas vão se sentar juntas e saber o que vão fazer a partir dali, depois de pessoas que já foram assassinadas, até conflitos internos. Porque nós somos a primeira geração, por exemplo, que uma mulher se senta para conversar com um homem e falar, olha, eu quero conversar com você, e o homem vai falar assim, não, eu não gosto de DR. Né? Os homens não viram os pais negociando com as mulheres. Então, como ter voz em relação a alguém que vai tentar, de uma forma elegante ou não, percebendo ou não, ter uma relação ali de domínio. Então, a comunicação não violenta também, ela não aposta em rótulos. Você é egoísta. Não sei. Talvez hoje eu seja, amanhã não. Com fulano, talvez eu seja egoísta, mas aí ele tem também a parte dele. Então, ela vai focar não no rótulo, você é isso, você é aquilo, mas ela também acredita nesse ser, sempre mutante, sempre... O que ela vai perguntar é o seguinte, quais são as suas necessidades? Então, você tem uma necessidade e eu tenho outra necessidade. Né? E essas necessidades entram em choque. E que acordo nós vamos fazer a partir disso? Ela vai valorizar o conflito, ela vai valorizar o incômodo, ele não deve ficar embaixo do tapete, e é um elogio ao conflito, porque o que nós podemos criar a partir disso? Né? Numa posição de não hierarquia. Né? A sua necessidade é tão importante quanto a minha. E o que a gente pode inventar a partir disso e o que vai ser negociado. A palavra acordo vem de corda, né? Então, a gente vai fazer um laço para cá e um laço para cá. E os dois vão perder.
Normalmente se fala assim, a negociação ganha-ganha, mas no fundo, é perde-perde, né? Se você não entra num acordo disposto a perder, não vai ter acordo, né? Então, a proposta é justamente criar uma solução e, a partir disso, essa é a trilha sonora. O conflito, o Dominique fala que... Dominique Barter é um estudioso da comunicação não violenta, ele fala assim, o conflito é a trilha sonora da mudança. Algo novo pode ser inventado. Porque a nossa sociedade foi muito treinada para punição, para o certo e errado. Eu tenho razão ou você. E é muito difícil isso que eu tô. Não, isso é um exercício, é um treino, né? É um horizonte. Na hora mesmo do conflito, tudo isso é muito difícil. Mas existe esse caminho, porque hoje nós temos colaboradores, nós temos uma posição, existe toda uma busca de horizontalidade entre pai e filho, entre marido e esposa, e então, mas nós não temos ainda ferramentas para os acordos. E a comunicação não violenta se propõe a imaginar, é tentar tatear um pouco como chegar a uma negociação. O que ela vai dizer é que o incômodo é importante, que ele vai trazer movimento àquela relação e que então a busca é por justiça. Muito interessante. E faz muito sentido, suas palavras fazem muito sentido, né? Você lembrando Martin Luther King, Gandhi, particularmente num dia como hoje, quando a gente acorda com uma guerra, Exatamente. né? A Rússia É, invadindo a Ucrânia, né? E essa palavra acordo, né? Muito importante, exatamente. né? Exatamente, porque eu queria chegar a isso. Porque o que causa a guerra muitas vezes é uma situação, falando nessa linguagem, né? Nesse nosso microcosmo aqui, a guerra é muitas vezes causada por uma ideia de solução. A gente vai ali, a gente toma determinada atitude para solucionar um problema. Isso gera uma violência. A comunicação violenta, ela fala, não tem solução. Um tem uma necessidade, outro tem outra. E nós vamos lidar com esse choque de forças, não solucionar. E a solução, ela, ela pode ser muito violenta. Infelizmente, Renata, eu queria também um comentário, até a gente estava falando com você, né? Tava um livro tirado de um livro aqui vou tentar falar rápido para não ficar muito tempo aqui eu falando, né? Do livro do Moacir Clear, né? Que é um livro que se chama Paixão Transformada, né? Moacir Clear, escritor gaúcho, médico também muito conhecido, né? É um comentário que eu achei interessante que ele fez, até te falei, sobre a questão, comparações, né, entre psicanálise e literatura, já que a psicanálise ela lida muito com essa questão da arte, da filosofia, da dança, então, da, da cultura de uma forma geral, né? E o comentário que ele faz nesse livro, né, é que a psicanálise, tanto a psicanálise quanto a literatura, têm em comum o uso da metáfora, que você nos falou bastante, nos fala bastante, né? Que liga, por exemplo, aos mitos, né, às narrativas fantasiosas, né? E ele lembra desse livro que o Freud recorreu ao uso de metáforas para explicar a história natural da neurose, né? Hum, E ele também fala que tanto a psicanálise quanto a literatura tem como matéria-prima a palavra, né? Só que no caso da literatura, a palavra é a base, é um instrumento sem o qual não há, né? E que na psicanálise não, a adequação da palavra é importante, mas tem inadequação, tem o lápis, o silêncio, o gesto, a entonação, né? uhum. Enfim, então é basicamente isso que eu queria pedir um comentário sobre você, dessa relação, né? Literatura, psicanálise, palavra, né? Eu aprendo muito com a literatura. Ah,
como você disse, a ferramenta é a palavra, né? A psicanálise se propõe a ser a cura pela fala. Então, esse nome é muito bom, a paixão transformada, né? É justamente essa que é a proposta, de transformar esse excesso, a paixão nesse sentido de patos, de algo que transborda e que pode causar violência, que pode causar, e transformar isso em palavras. Então, uma das metáforas de Freud, ele usou muitas metáforas da física. Então, uma das metáforas que ele usou foi trabalho. Trabalho no sentido daquela fórmula que nós aprendemos em física. Então, esse trabalho de falar é um trabalho psíquico. Assim como sonhar é um trabalho psíquico. Alguma coisa acontece quando essa paixão, que é uma coisa invisível e que te toma, e você pode transformar isso em algo que tem um invólucro, né? Ela deixa de te tomar e ela passa a ter assim, um certo lugar. E a palavra ela abarca uma sensação. Então, por exemplo, quando se fala navegar é preciso, essa é uma metáfora tão bonita assim, da nossa existência. Navegar, eu chego em algum lugar muito profundo em você e muito rápido, muito direto, né? Então a metáfora ela tem essa força transformadora, porque navegar é preciso, ao mesmo tempo que cada pessoa tem uma imagem do que é navegar, a gente tem alguma coisa compartilhada. A gente vai conseguir se comunicar. Então, a metáfora ela tem uma coisa entre o singular e o coletivo. Ao mesmo tempo, uma coisa que é interessante, porque o conceito ele é fechado. A metáfora é aberta. Ela tem muitos desdobramentos. E Freud ele foi extremamente generoso. Ele realmente pegou na mão do leitor e falou: vem cá, que eu quero te contar, o que eu vou te explicar. E ele usou essas metáforas muito. Uma metáfora que ele usa também da física é resistência. Aquela resistência mesmo que nós aprendemos, né? Toda a resistência que nós temos para realizar o nosso desejo, essas inibições também, essa preguiça que dá quando nós queremos realizar um desejo. Eu sou, ele chamou isso de resistência. Ou a resistência a chegar mais perto de algo proibido dentro de nós. Falar sobre algo horrível, algum desejo que seja proibido. Então, esses desejos proibidos, muitas vezes eles aparecem nos lapsos. Então, aqui a gente está numa entrevista, né? Entrevista. A psicanálise ela vai valorizar esse entre. É justamente o analista ele vai ouvir como se estivesse ouvindo música. O ritmo da pessoa é muito importante, o ritmo daquela fala. Tem uma coisa que desafina, aí ele vai tentar pontuar aquilo. Mas é como ouvir poesia, porque a palavra ela tem derivações, ela vai se desdobrando. Então, tem uma brincadeira com a palavra que produz muito efeito. Né? E então, quando se fala assim, você pega uma palavra que a pessoa quis dizer literalmente e o analista transforma aquilo numa metáfora. Por exemplo, teve um exemplo clássico assim, na psicologia da UNB, que uma mulher estava falando sobre cadela, mas aí tinha tudo a ver com a cena e o analista pergunta assim, cadê ela? E isso teve muitos desdobramentos. Então tem todo esse jogo com as palavras e que isso produz efeito. Porque o inconsciente ele é todo formado assim como se fosse a estrutura de uma linguagem. Por isso que se diz que aprender uma língua nova é como nascer de novo. Porque a linguagem e a alma eles estão tão embrincados que isso realmente é uma reformulação
de todos, muito profunda na pessoa. Interessante. Renata, e falando um pouco sobre como está o trabalho de vocês, né, os psicanalistas, nessa pandemia que já dura aí 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. Como é que vocês têm trabalhado? Tem sido online, à distância? Como é que funciona, né? Como é que é esse divã virtual, É, esse eu, consultório eu, virtual? Como é que está sendo? uhum, Ou você já voltou presencial? Não sei. uhum. Eu estou trabalhando das duas formas. Essa passagem, ela é extremamente complexa, na minha opinião. Ela não pode ser. O trabalho remoto, de uma forma geral, eu acho que ele não pode ser. As consequências do trabalho remoto não podem ser subestimadas. Então, eu estou atendendo pessoas que estão trabalhando de forma remota, elas não estão saindo de casa, e isso está tendo. Elas estão ficando entristecidas, e elas não atribuem isso ao fato delas não estarem usando a rua. Então, é, é estranho que a gente esteja ali. Antigamente se tirava o celular para se fazer a sessão, agora a sessão se passa através do celular. E então eu tenho os dois lados. Assim, as sessões mais profundas que eu já tive na minha vida foram online. Isso foi possível. Assim como uma menina do Tinder que pode contar assim, nossa, quando eu estou falando ali virtualmente, eu consigo ser muito eu falo coisas que eu nunca contei para ninguém, porque tem uma virtualidade. Mas né, a pessoa ela pode se sentir. Muitas pessoas falam, nossa, eu me sinto muito mais livre e, do que quando a gente está cara a cara. Né? E a gente pode usar as expressões, o olhar, tem coisas novas acontecendo. Né? Agora, tem aspectos negativos, que a análise ela tem um caráter político. A pessoa sai de uma certa utilização, ela sairia de casa e ela vai para a polis, ela vai para um espaço coletivo, ela é atravessada por algo, e isso tem um efeito. Toda essa tentativa de sair de um ensimesmamento que o analista fazia. Então, todo esse momento, a pessoa veste uma roupa, isso vira e vai para análise, ela pega um ônibus, quando ela chega lá, ela espera, e tem um café, e tem um cheiro, e tem um abajur. São pequenos detalhes que vão criando toda uma atmosfera, e isso faz diferença. Então, eu sou a favor do trabalho pessoal. As pessoas estão ficando enferrujadas, elas estão se esquecendo de como é o encontro. Elas estão ficando com frio na barriga para se encontrar com pessoas, elas estão ficando mais tímidas. Então, a análise presencial, ela tem essa coisa do corpo do analista. Eu me lembro de uma analista que eu tive, que ela era extremamente charmosa. Isso era muito importante para mim. E eu indiquei ela a pessoas na pandemia. Eu falava assim: olha, ela é charmosa, tá? Hum. Isso não, isso se perdeu. Para mim, o fato dela ser charmosa me ajudava a pensar assim, o que é ser mulher. Isso participava da minha escolha por aquela analista. E online isso, se perdia, né? Então, eu penso que uma pessoa que sai de casa, ela está saindo daquele útero e ela atravessa uma praça, ela corre o risco de cruzar com uma passeata, ela vai ver pessoas vestidas com roupa de carnaval, e então isso por si, já entrou no espaço político, no sentido de trocas, do coletivo, da micropolítica que existe assim no dia a dia. Então, o grande desafio é como criar calor e como chegar perto do, do paciente, mas eu acho que é possível. Eu tive sessões assim, que eu consegui chegar muito perto. Agora, tem coisas que acontecem assim quando se abre a porta na hora da despedida, algum comentáriozinho que é dito, pequenos detalhes, ou até um abraço, isso pode acontecer, e isso tudo se perde.
com o atendimento remoto, né? É O diferente. atende... Uma curiosidade minha, que eu não sei nem se você pode contar, claro, mas o atendimento remoto, porque quando você está no consultório, você deita ali no divã, o analista fica sentado uma posição atrás de você e tal. Online é só por chamada, tem vídeo, não sei como é que funciona. Bom, É, eu tenho um caso pessoal, mas o- eu estou perguntando para você de uma forma geral, né? sim, de uma forma geral, tem sido feito por videochamada ou pelo Zoom, e tem funcionado bem. Eu acredito que o analista ele precisa ele vai se moldando em relação à época. Agora, uma coisa eu sou uma crítica eu critico, apesar, eu trabalho online, eu tive grandes conquistas, cheguei muito perto das pessoas online, eu acho que a sessão ela pode ter calor, mas tem uma coisa que se perde, que é esse momento que a pessoa sai do consultório e ela se conecta com o próprio corpo. Ela vai andando para casa, ou seja até o carro, ou vai andando para casa, e ela se apropria daquilo que foi dito. Então, eu acho que ainda há dispositivos para serem inventados. Assim. Como é que a gente pode fazer para a pessoa se apropriar aquilo, ao invés de pegar o celular e ir direto para outra informação? Eu penso que ainda temos muito chão pela frente. E não há, e porque a minha bandeira, uma coisa que é muito importante, eu vou terminar essa pergunta como eu comecei, não podemos subestimar as consequências do trabalho remoto no sentido de uma certa uterização e um entristecimento. Mas você acha que é uma tendência? Digo, não, claro, a pandemia diminuindo, volta ao Uhum. presencial, mas você acha que essa experiência do online, ela fica de alguma forma? Pode continuar sendo usada? Enfim, por É. exemplo, sei lá, uma pessoa que é de outro estado, né? Você mora no Rio de Janeiro, Uhum. pessoa de Brasília ou de Minas e tal, quer ser seu Uhum. paciente enfim, não vai poder ficar aí no seu consultório, porque mora em É, cidades diferentes. Mas você acha exatamente. válido? Acho válido. Eu atendo pessoas assim, eu já atendia antes da pandemia e acredito que é possível sim ter muito calor e troca. E como eu disse, as sessões mais profundas que eu tive na minha vida foram online, assim, onde tanto a pessoa se entregou muito, como eu também estava muito inspirada, conseguindo sublinhar ali algo que realmente importava, né? Eu penso que o analista ele é mais ou menos um parteiro de palavras, né? Ele vai puxando as palavras. Isso é isso online funciona muito bem. Bacana. E Renata, claro que a gente vive tempos imprevisíveis, né? Mais do que nunca, não dá para idealizar, né? Como Uhum, você mesma falou no uhum, começo dessa live. Sei lá, a gente acha que está melhorando, aí vem uma nova variante, né, e uhum. recrudesce de novo e tal, os números voltam a subir, infelizmente, né? Mas se você fosse, se eu fosse eu te perguntando, e as suas expectativas aí, enfim, ainda estamos, né, estamos terminando o segundo semestre, né, o segundo mês, né, fevereiro, semana que vem Uhum, carnaval, aí falam que é quando o ano começa de fato no Brasil, né? uhum, E você uhum, tem expectativas aí? O que que você espera daqui para frente? Ou uhum, você uhum. tá, não sei. É. Bom, a pandemia ela nos trouxe muito essa sensação de olhar para o valor da vida, né? Enquanto a morte ela sempre esteve assim rondando, sempre esteve à espreita, mas a pandemia nos coloca cara a cara com ela de uma forma muito concreta. E então as pessoas tiveram grandes reformulações de vida. Eu acho que o isolamento foi uma coisa gravíssima que aconteceu, muitos sintomas foram produzidos, pessoas em situações de crise financeira e o isolamento teve muitas consequências psíquicas,
pessoas que de repente se viram casadas, se viram morando juntos sem estar esperando, sem terem se preparado para isso, pessoas se separando. Então, a pandemia atravessou a vida das pessoas, a vida íntima, de uma forma muito, muito grande, e algumas pessoas ficaram com uma situação econômica muito precária, né? Mas, por outro lado, quando as pessoas ficam cara a cara com a morte, elas se perguntam mesmo, né? O que eu quero fazer com a minha vida? Né? O valor das pequenas coisas. E eu penso também que ela também nos mostrou como a rua é importante, né? Como aquela música, eu vou sentir o calor da rua, porque é interessante que antigamente, quando se perguntava assim, quando alguém começava a contar sobre aquelas engrenagens do casamento, ou de qualquer relacionamento, mãe, filho e tudo mais, eu perguntava, eu entrava um pouco em entender, tá, mas qual é a sua parte? A sessão ia mais ou menos por aí. Hoje eu pergunto assim, mas você saiu de casa hoje? Porque a pessoa vai entrando nesse mesmamento, as coisas vão ficando enormes, o pensamento vai ficando imenso, e as pessoas param de se ver, porque ela não tem uma alternância entre o encontro, né? A sedução, ela tem a ver com mostrar e esconder. O trabalho remoto, as pessoas estão se vendo o tempo todo, elas param de olhar uma para a outra. Uma coisa assim um pouco flat, né? Então, eu penso que a pandemia nos mostrou. Então, tem um novo jeito de atender, que eu penso que uma das minhas bandeiras é tentar, com toda a responsabilidade, com todos os cuidados, tentar fazer a pessoa sair dessa utilização e ganhar novos espaços políticos e conseguir minimamente atravessar uma praça. E não podemos subestimar, né, o trabalho remoto, todo esse jogo entre o singular e o coletivo, o mundo privado e o mundo da cidade, né? Eu penso que isso precisa ser hoje um tema na análise. Como é que as pessoas vão organizar a sua vida, organizar suas rotinas, organizar os novos hábitos a partir desse trabalho remoto, porque a casa, ela foi nos ensinada toda a vida como um lugar de descanso. Então, como que vai ser feita essa gestão? Temos muito chão ainda pela frente e não podemos subestimar, né? Cada um de nós tem essa tarefa, né, de entender que formato, né, voltando para Nietzsche, né, essa arte da vida, que formato vamos dar para esse cotidiano e para que ele tenha graça também, né? Essa palavra desgraça, ela vem, né, a pessoa que perdeu a graça, as pessoas estão se sentindo muito tristes em casa. Os desafios que nós temos. A Mônica Halley, nossa convidada de amanhã, professora, blogueira de Minas Gerais, comenta, na real, a interação frente a frente faz falta demais. 2 anos em casa, vendo a vida e a morte passar lá fora, é tenso demais. Penso que o que muitas revelações aconteceram, né? As pessoas estavam morando juntas, mas se encontravam muito pouco. E, de repente, elas se viram se perguntando quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa com quem eu moro? E as pessoas também conheceram melhor seus filhos, né? Uma coisa interessante que aconteceu foi os avós, eles entraram nas análises com tanta importância, e começaram a se perguntar onde é que está o álbum de fotografias, e todo mundo me mostrava. Isso é uma coisa do atendimento remoto, né? As pessoas me mostravam, olha a foto da minha avó, eu vi várias fotos de avós. Várias sessões foram sobre isso. E remonta um pouco essa história do Chapeuzinho Vermelho, né? Que ele vai encontrar as avós, as tradições, aquela receita.
Então, as pessoas também, isso me surpreendeu. Ele me mostrou, ai, deixa eu te mostrar meu gato, deixa eu te mostrar meu filho. A gente Hum. entra na casa da pessoa e vê como que a casa é decorada e também alguns detalhes podem ser percebidos, né? Então, estamos nesse jogo de forças, né? E tentando, temos muito chão pela frente ainda, e principalmente esse desafio agora de repensar nossos hábitos, como é que a gente pode fazer uma vida em alguma alternância, onde a gente possa contar com toda a responsabilidade, contar com a rua. Tá certo. Renata Versiani, eu queria te agradecer imensamente por essa live fantástica que você nos proporcionou hoje. Uma live incrível aí, com muitas colocações, muitas reflexões assim sobre a nossa existência, o nosso cotidiano, a nossa vida. E você falava no começo dessa live, né, da questão de você nunca. Você até falava, a gente conversou já tarde, já não sou mais a mesma pessoa. Com certeza, acho que todos nós que assistimos a sua exposição, as suas colocações aqui, não somos mais os mesmos. Com certeza saímos muito enriquecidos com tantos pensamentos, tantas reflexões, tanta coisa legal que você trouxe para a gente aqui nessa noite fantástica. Vanessa de Brasília fala, brilhante. Parabéns para Renata, obrigado aí. Marcele, parabéns para você. Eu já te falei isso nos Obrigado, bastidores, eu vou te falar isso de novo. Eu te acho um ótimo entrevistador. Acho que realmente obrigado. consegue deixar a pessoa ser ela mesma e fazer as palavras caírem. Eu estou muito feliz de ter participado. Ah, que Muito bom, obrigada. obrigado, obrigado. A intenção é justamente essa, é trazer pessoas, sempre pessoas interessantes como você, como os demais convidados e convidadas, para que compartilhem essas vivências tão ricas, né, tão bacanas, né, como a sua, e nos façam refletir, nos façam sair melhores após isso, né? Obrigado mesmo. Pessoal, Marlos te mandando, falando excelente live. Terezinha Clementino também mandando os parabéns. Obrigado para mim e para nossa convidada. A Carla falou, Carla de Divinópolis disse que ficaria horas aqui ouvindo a nossa convidada. Obrigado. Então, queria agradecer então a presença de todas as pessoas que entraram aqui nessa live hoje, mas especialmente obrigado a Renata Versiani, psicanalista, com campos de estudo fantásticos aí para nos fazer pensar sobre arte, sobre vida, sobre nós mesmos. Obrigado, Renata. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos vocês que nos escutaram. Valeu, gente. Uma boa noite aí e até breve. Tchau, Renata. Tchau.